Muito boa tarde, estamos juntos aqui, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Mairinque, eu sou o pastor Wagner Paiva e nós estamos juntos aqui todas as terças e quintas, louvando o nome do Senhor com uma breve palavra devocional para o nosso coração. Você pode vir nos visitar aqui, pode vir aqui participar do nosso culto, tá? Domingo, vem para cá, vem participar aqui conosco, domingo, 7 da noite. Vem aqui celebrar o nome do Senhor conosco, bem como também terça-feira, tá? Todas as terças-feiras, às 8 da noite, nós nos reunimos aqui para orar, para adorar o nome do Senhor, enquanto nós ainda estamos nesse tempo aí de pandemia, né? Com algumas restrições, mas vamos continuando aqui adorando o nome do Senhor, tá? Nos ajude aí, compartilha, publique isso aí, a nossa transmissão aqui, para que você ajude esta igreja a cumprir a missão dela, que é apresentar Jesus para as pessoas, tá bom? Você está convidado e convidada para também fazer parte desta missão, de celebrar, adorar, pregar o nome daquele que é o único Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe desde já. Vamos orar aqui, vamos ler a palavra do Senhor, e hoje nós vamos conversar sobre carta. Você já mandou uma carta para alguém? Vamos ler aqui a palavra, vamos orar, vamos ler a palavra e nós vamos entender um pouco sobre isso. Jesus Santo, nós te agradecemos por esta tarde, louvamos o teu nome por tua fidelidade, te engrandecemos, ó Senhor, porque só o Senhor nos mantém de pé, só o Senhor, ó Pai, é maravilhoso, a ponto de ter mudado, transformado a nossa história, uma história que era de fracasso, de desobediência. O Senhor, ó Pai, nos justificando, nos reata com Deus, nos religa com Deus e hoje podemos então celebrar, adorar o teu nome, reconhecendo esta poderosa graça bondosa do Senhor a nosso favor. Nós queremos em tudo te exaltar o nome, queremos te bendizer e a nossa oração ao Deus Pai, Senhor, nós adoramos a Ti em nome de Jesus e pela mediação também do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje para o nosso coração está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Como eu disse aqui para você, você já escreveu uma carta para alguém? Já recebeu uma carta de alguém? Que tipo de carta você escreveu? Vamos ler aqui um pouco e nós vamos conversar sobre isso. Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto a respeito de cartas de recomendação. E eu quero aqui trazer essa temática hoje, já para a sua vida, falando a você, porque se você está em Cristo, se você é uma nova criatura no Senhor, você é uma carta viva do ministério, não do apóstolo Paulo, mas do ministério poderoso do Espírito Santo, que restaurou, transformou a sua vida para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo está aqui falando porque algumas pessoas estavam chegando lá na igreja de Corinto e estavam levando cartas de recomendação e outros até pedindo cartas de recomendação para validar o seu ministério. E o apóstolo Paulo então diz: vocês mesmos, ó Coríntios, vocês mesmos são testemunhas, vocês são cartas vivas então do meu ministério. Vocês são cartas vivas do que Cristo fez na minha vida e fez na vida de vocês. E é nessa perspectiva aqui que eu quero trazer, então, para a sua meditação aí hoje. Você é também uma carta viva do Senhor. Você hoje manifesta o poder de Cristo, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas agora no seu próprio coração que foi transformado pelo Senhor. Essa transformação
que nós chamamos de conversão, ela só acontece ou só ocorre quando o Espírito Santo de Deus nos regenera, quando ele nos ressuscita da condição de mortos espiritualmente ou espirituais, para uma nova perspectiva de vida, e agora nesta vida abundante com o Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo estava falando, então, de ser cartas vivas, né? A igreja de Corinto ser carta viva do seu ministério, na verdade, da sua pregação, que era do poder de Cristo, restaurar, ressuscitar, transformar vidas, converter vidas. Este apóstolo continua dizendo aqui no versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de prestar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então eu e você somos cartas vivas pelo poder de Deus, pela suficiência que nós temos em Deus, em Cristo, e nada então é por nós mesmos ou de nós mesmos. Nós somos essa carta viva, e o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 6, apontando por quê ou como nós somos cartas vivas hoje, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você se lembra bem desta expressão aqui de Paulo, então, dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança, assim como ele era, nós o somos hoje como igreja, como aqueles que pregam a Cristo. É bom que você se lembre lá de Lucas, capítulo 22, versículo 20, quando o próprio Senhor Jesus está ali na ceia falando, este cálice é o cálice da nova aliança. Eu e você hoje, nós pregamos, somos ministros e somos também, assim como o apóstolo Paulo, somos também nós habilitados para pregar, para anunciar a Deus. E como é que nós anunciamos? Com a nossa própria vida, porque nós somos cartas vivas do que Cristo fez. Por isso que nós somos testemunhas do que Cristo fez, do que Deus é poderoso para fazer. Então, em nome de Jesus, alente o seu coração com esta palavra, alegre o seu coração com esta palavra, porque você é uma carta viva do Senhor. Muitas vezes as pessoas pensam aí, na vida curricular, Você sabe muito bem que um currículo conta a história sua profissional, Você escreve lá um currículo, olha, estudou em tal escola, se formou em tal lugar, fez tal curso, fez tal faculdade. Você conta a sua história, passou por tal empresa, passou por tal lugar. Agora, então, como cartas vivas, nós temos agora em nosso currículo escrito o quê? Que nós tínhamos um passado, uma vida pregressa que era condenatória. Mas hoje, agora, no nosso currículo entrou a diferença, ou o diferencial no nosso currículo. Assim como hoje aí, nós temos visto aí que um segundo idioma faz toda a diferença num currículo, Falar um outro idioma, saber um pouco mais sobre um outro idioma faz toda a diferença. Faz toda a diferença nós entendermos que a nossa vida era assim, mas Cristo trouxe o diferencial transformador para a nossa história. E agora, então, nós somos estas cartas vivas do Senhor e nós entendemos como o apóstolo Paulo está falando para os coríntios. A igreja do Senhor testemunha do ministério de Jesus. E esse é o nosso papel, então, como cartas vivas, como ministros desta nova aliança que somos todos, de eu e você exaltarmos a Deus, glorificarmos a Deus. E isso vai além do escrito, vai além da letra. Agora, nossa vida espiritual fala quem nós somos com Deus. Olha, se a sua vida espiritual anda aí em baixa, é bom que você se apegue a Deus, é bom que você ore, é bom que você busque, é bom que você louve, é bom que você leia a palavra de Deus, se alimente disso, porque você é a carta viva de Cristo. E o evangelho de Cristo não é o evangelho, então, que vai sucumbir, que vai perder. O evangelho de Cristo é o evangelho da bênção, da vitória. E esta vitória está estabelecida também na sua vida e na sua história. Então você não é um fracasso. A sua carta de vida não é uma carta de fiasco.
A sua carta é uma carta viva da transformação, do poder transformador e regenerador que o Espírito Santo operou na minha e na sua história. Nós somos, então, cartas vivas deste evangelho vivo e poderoso para transformar vidas. Lembre-se disso. Lembre-se de quem você é no corpo de Cristo. Entenda que você é amado, é amada de Deus, sim. Mesmo que você passe por lutas, passe por isso, passe por aquilo, você é amado de Deus, amada de Deus. E Deus, através, inclusive das demandas da sua vida, escreve essa história de triunfo que você tem, não por si próprio ou por si própria, mas pelo Calvário, pela cruz. Eu e vocês já triunfamos, nós já somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 8, versículo 39. Veja o que Paulo mesmo vai escrever para os Romanos no capítulo 8, versículo 39. Olha o que ele diz aqui. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você agora é essa carta e não há quem possa te tirar, apagar o seu nome do livro da vida. Uma vez que Cristo te conquistou, como o apóstolo Paulo escreve, prossigo para o alvo, eu caminho para aquilo que fui conquistado. Então você também caminha nessa perspectiva agora, tá? Tem luta, tem dificuldade, tem dissabor, tem isso, tem aquilo, mas acima de tudo, olhe lá para o final da sua história. Que no final da sua história, você vai ver as portas abertas e o Filho do Homem dizendo a você, bem-vindo, bem-vinda, você que foi remido pelo sangue do Cordeiro, servo bom, serva boa e fiel. Você vai entrar no gozo do seu Senhor. Enquanto aqui isso não acontece, ou enquanto Cristo não volta, o que nós devemos fazer? Anunciá-lo. Como? Com a nossa própria vida, com o nosso viver, com toda alegria, com toda essa perseverança e esse contágio, né, que o Evangelho traz para nós, que é transformador e é também esperançoso para nós. Que esta esperança, que esta convicção esteja no seu coração, de que você é uma carta viva do que Cristo fez. Você é a carta viva que aponta para os céus, para o único e perfeito caminho, que é Cristo Jesus, o Senhor. Lembre-se disso, tá? Que você olhe no espelho, olhe para você mesmo e diga a você mesmo, a você mesma, eu sou uma carta viva do Evangelho, do poder transformador de Deus. Que a partir desta palavra, você se encoraje, você aí, cobre o ânimo e caminhe para a glória do Senhor, caminhe exaltando o nome do Senhor. As lutas vêm, os dissabores se apresentam, mas nós somos cartas vivas do poder de Cristo. Afinal de contas, como diz o texto, a nossa suficiência não vem de nós, vem do nosso Deus. Então, que tudo isso você espere no Senhor. Força, perseverança, nos dias de luta, nos dias cinzentos da vida, o sol da justiça vai brilhar para você, para a glória de Cristo. No dia que você só vê nuvem, 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 lembre de uma coisa, existe o alto céu que está acima das nuvens, o sol da justiça ainda brilha por você. E você é a carta viva deste amor, deste cuidado. Que Deus te abençoe, te renove, te fortaleça e te faça entender que você é carta viva do Senhor Jesus. Você é um propagador, uma propagadora do Evangelho transformador, da graça excelsa e poderosa que está em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você se veja assim então. Anima o teu coração aí, porque você é carta viva do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças por esta tarde. Eu louvo o teu nome, Senhor, por esta vida que passa por lutas, passa por dificuldades. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque estas lutas, estas dificuldades nos fazem crer, confiar no Senhor e muito mais do que isso. Fazem-nos testemunhar que, embora tudo isso aconteça conosco, nós continuamos sendo cartas vivas que anunciam a Cristo, que servem ao Senhor, que se alegram no Senhor, que esperam no Senhor. Que seja esta, Pai, a motivação do coração deste servo e desta serva hoje.
que ele e ela, Senhor, se vejam como cartas vivas do Senhor Jesus, do evangelho da transformação, do evangelho que traz vida e vida em abundante, e traz transformação, que traz vida de milagre. Que seja assim nesta história, nesta vida, hoje e até o grande dia com Jesus. E é no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Deus te sustente, Deus te fortaleça. Lembra disso. Você é carta viva do Senhor Jesus. Jesus te abençoe e que você se lembre. Você é um propagador, você é uma propagadora do Evangelho, da graça de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.